e no vídeo de hoje vamos aprender a configurar VPNs IPsec em roteadores Cisco. Antes da gente começar as configurações, deixa eu apresentar para vocês a topologia que a gente vai trabalhar hoje. A topologia, a gente tem dois roteadores Cisco que estão conectados por um link de internet. O link de internet aqui ele é representado pelo ISP e o roteador 1 está conectado na internet pelo endereço IP 100.64.1.0/30, enquanto o roteador 2 está conectado pelo endereço IP 100.64.2.0/30. E a gente sabe que a internet é uma rede pública. Porém, se você reparar aqui na nossa topologia, a gente tem duas redes privadas. Aqui no lado do roteador 1, a gente tem a rede 192.168.1.0/24 e aqui no roteador 2 a gente tem a rede 192.168.2.0/24. Como que a gente pode fazer alguma configuração nesse ambiente para que as redes 192.168.1 e a rede 192.168.2 possam conversar entre si? Como as redes aqui são privadas, a gente vai precisar estabelecer uma VPN entre o roteador 1 e o roteador 2. Após a VPN estar estabelecida, a gente vai fazer o roteamento com a rede 192.168.1.0 que está atrás do roteador 1, com a rede 192.168.2 que está atrás do roteador 2. Então todo o fluxo entre essas redes vai passar através dessa VPN. A gente vai construir essa VPN através de um túnel GRE. GRE vem de Generic Route Encapsulation Protocol. E o GRE ele fornece o encapsulamento e também fornece a conectividade a uma ampla variedade de protocolos, encapsulando e encaminhando esses pacotes através de uma rede IP. O GRE ele foi originalmente criado para fornecer transporte a protocolos de rede legado, principalmente o IPX, se você é um dinossauro da rede aí. Mas hoje em dia ele é bastante utilizado principalmente para sobreposição de redes IPv4 para IPv6 e também para consertar alguns roteamentos, também muito utilizado para isso. E por fim, eu acho que a maior utilização dos túneis GRE é para formar VPNs. Quando um roteador ele encapsula um pacote para um túnel GRE, ele adiciona novas informações em cima do cabeçalho desse pacote IP. Como você pode ver aqui na imagem do lado, ele adiciona um novo cabeçalho GRE, que é incluído o cabeçalho GRE IP, propriamente dito, e o GRE flag. Para a gente ver as configurações do GRE, vamos acessar aqui o nosso roteador 1 e o roteador 2 da nossa topologia. Antes da gente começar a configurar o GRE, a gente precisa fazer algumas configurações dos nossos roteadores antes para poder fazer o estabelecimento do túnel GRE com efetividade. Para isso a gente vai acessar aqui o roteador 1, vamos começar configurando o hostname para ele, vai ficar bonitinho, né? E a gente vai começar as configurações na interface 0/0, que é a interface com o nosso ISP aqui. Como você pode ver, está dentro da faixa 100.64.1.0/30. Para isso a gente vai entrar aqui na interface 0/0. Vamos colocar o IP 100.64.1.255.255.252 no shutdown. Vamos adicionar uma rota default, IP route 0000, máscara 0000, apontando para o nosso ISP. Vamos ver se a gente tem conectividade já com o ISP daqui. 1.1 já está ok. A gente é 1.2, a gente tem conectividade com 1.1, que é o IP da ponta do roteador da operadora. Agora a gente tem também as configurações locais aqui do RT1, que é o 92.168.1.0/24, na interface 1, na interface 0/1, interface internet 0/1, IP address 192.168.1.1, 255.255.0 no shutdown. Vamos configurar uma interface loopback que vai servir para o nosso roteador 255.255.255.255 e por enquanto a gente finaliza as configurações no RT1. Só para a gente ver os endereços IP, a gente configura a interface 0/0, 100.64.1.2, que é a interface com o nosso ISP.
Configuramos também a 0/1, que é a nossa rede local 192.168.1.1, que vai aqui para o PC1, e uma loopback que a gente vai usar para o nosso OSPF. A gente finaliza aqui no RT1, bora lá para o RT2. No RT2, a gente vai fazer basicamente as mesmas configurações do RT1. Vamos configurar a interface com o RT2 e o ISP, interface Ethernet 0/0, IP address 100.64.2.2, que a gente está na rede 2/30, 255.255.252, no shutdown. Vamos definir uma rota default 000 apontando para a nossa operadora. Vamos verificar se a gente já tem conectividade com a operadora. Você pode ver aqui que a gente já consegue ping. Da mesma forma, vamos configurar a LAN do RT2, que é a interface Ethernet 0/1, IP address 192.168.2.1, 255.255.255.0. E também vamos configurar uma loopback, IP address 2.2, 255.255.255.255. Beleza, fechamos aqui no roteador 2, a gente já pode partir para a configuração do GRE. Antes da gente partir para essa configuração, vamos testar a conectividade entre o RT1 e o RT2. Então é ping, eu quero pingar a Ethernet 0 do RT2, que é a 100.64.2.2, que é esse carinha aqui, ó, 2.2, 100.64.2.2, com a origem 100.64.1.2, que é o roteador 1, como você vê aqui. Vamos testar o ping. A gente já tem conectividade entre o RT1 e o RT2. Bora para o túnel GRE. O túnel GRE, você vai começar as configurações dele assim, ó. Interface, túnel. Aqui, se a gente apertar uma interrogação, a gente vai ter várias opções de numerar o nosso túnel. Vai de 0 até esse número absurdo que você está vendo aqui. Eu vou escolher o número 100. Então, vai ser o túnel GRE número 100. Para a gente ativar o túnel GRE, a gente basicamente precisa de dois comandos, que é o túnel source. O túnel source vai indicar ou a interface de origem do nosso túnel ou o endereço IP de origem do nosso túnel. Nesse caso, a gente está estabelecendo um túnel através da interface 0/0 e do IP 100.64.1.2. Nesse caso, a gente vai atribuir a interface, então túnel source Ethernet 0/0, porque a gente vai estabelecer esse GRE através dessa interface aqui. E o segundo comando obrigatório é o túnel destination, e aqui no destination a gente vai colocar o endereço IP do peer que a gente quer estabelecer esse túnel. O endereço IP do peer deste caso é o endereço IP da interface Ethernet 0/0 do roteador 2, que é qual IP? O 100.64.2.2. Agora, você já pode ver que o túnel já fica up aqui, porque são os dois requisitos que a gente precisa para tentar estabelecer nele. Como a gente não configurou no roteador 2 ainda, daqui a pouco o túnel vai ficar down, e a gente vai entender por quê. Agora a gente vai colocar o endereço IP 10.10.10.1, 255.255.255.0, vai ser um /24. Eu errei aqui o IP, vai ser um IP ADD, esqueci de adicionar o ADD, beleza? Agora a gente vai adicionar um bandwidth. Esse bandwidth, na verdade ele não entra no conceito de limitação de latência nem nada. Esse bandwidth serve mais para as referências de QoS quando a gente está falando da interface túnel. Como esse bandwidth é medido em kilobits, a gente vai colocar 10 MB. Então 10, 1, 2, 3. Só para ressaltar, galera, esse comando ele é opcional, tá? Você pode ou não utilizá-lo. O outro comando que a gente vai utilizar aqui é o Keep Alive. O Keep Alive ele trata da manutenção do túnel, vamos dizer assim, porque ele vai ficar mandando mensagens para o nosso outro túnel para verificar se o túnel ainda está ou não operacional.
Então é Keep Alive. Se a gente apertar uma interrogação, ele vai mostrar pra gente uma opção que ele tem. Ou seja, o período default de Keep Alive dele é de 10 segundos. Isso significa que a cada 10 segundos ele vai mandar uma requisição para o outro túnel para verificar se ele está operacional. Vamos colocar aqui 3 segundos. E uma outra opção que o Keep Alive traz pra gente é a de Retries. Retries é quantas tentativas ele vai fazer caso esse túnel não responda para ele. A gente vai colocar aqui de 3 tentativas. Só para a gente consertar o Keep Alive aqui, vamos colocar 5 segundos, que eu acho que vai ficar melhor, e 3 tentativas. Então, a cada 5 segundos ele manda uma mensagem para saber se o nosso túnel está operacional. Se ele não recebeu essa mensagem, ele vai tentar mais 3 vezes. Se ele não receber nenhuma resposta nessas 3 vezes, ele vai tornar o túnel down, como a gente vai ver daqui a pouco, já que a gente não configurou ainda no RT2. Vamos botar o Keep Alive aqui. E o último comando que a gente vai utilizar é o IPMTU. E o IPMTU que eu vou colocar aqui é de 1400, tá? Eu estou reduzindo o MTU nesse caso, principalmente porque, como o GRE ele adiciona novas informações dentro do cabeçalho IP, ele vai comer 24 bytes aí. Só para cortar o assunto, dá uma olhadinha no túnel caindo aqui, porque ele tentou fazer esse retry e não conseguiu, por isso ele tornou o túnel down. E o último comando que a gente vai usar ele também é opcional, que é o IPMTU. O IPMTU a gente vai colocar nesse laboratório de 1400 bytes. A gente está reduzindo o MTU nesse caso porque o GRE sozinho ele já consome 24 bytes. E conforme a gente for adicionando novas tecnologias no GRE, como o IPsec, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai comendo mais bytes aí. E por isso a gente vai reduzir o MTU dessa interface de 1400. No mundo ideal seria a gente aumentar o MTU, mas como a gente está mandando para a internet e o padrão geralmente é de 1500, a gente vai ter que reduzir esse MTUzinho aí, que é o que ocorre pelo menos na maioria dos casos. Aqui do lado a gente está colocando uma tabelinha para você também acompanhar as novas tecnologias que a gente vai implementando aqui, quantos bytes que ela consome. Por exemplo, o DES, o Triple DES com IPsec em Transport Mode, ele consome 25 bytes. O GRE mais DS, Triple DS, de 42 a 49. GRE mais AES mais SHA-1, 77 bytes. E conforme mais tecnologia a gente vai colocando, mais bytes vão sendo consumidos nesse caso. Por isso a gente está setando MTU de 1400. E a gente finaliza aqui as configurações do túnel GRE. Para a gente conferir o que a gente fez no túnel GRE, show run interface túnel 100, que é o número do túnel que a gente fez. A gente atribuiu banda, colocou IP, setou MTU, manipulou o Keep Alive e principalmente o túnel source e o túnel destination. Vamos fazer as mesmas configurações lá no roteador 2. Lá no roteador 2 a gente já atribuiu o endereço IP nas interfaces, como a gente já viu agora há pouco. Vocês podem confirmar aqui. Então a gente já pode partir para as configurações do túnel. Da mesma forma, interface túnel 100, não precisa bater os números do túnel, tá? Eu posso colocar o túnel 10 aqui, o túnel 100 do outro lado, não interessa. O que interessa é o túnel source. O túnel source aqui neste caso é a interface que eu quero fazer o túnel, da mesma forma que a gente fez o 1. Então aqui a Ethernet 0/0 é a interface que a gente vai fechar esse túnel. E o túnel destination vai ser o 100.64.1.2. A gente vai atribuir o endereço IP 10.10.10.2, 255.255.250. É o mesmo endereço IP que a gente atribuiu no túnel, no lado do roteador 1. Não, no shutdown. Vamos botar um bandwidth de 10 MB. Vamos conferir aqui, eu coloquei 100 MB, deixa eu reduzir. Beleza. O Keep Alive vai ser de 5 segundos e vai fazer 3 tentativas. E PMTU de 1400. Vamos dar uma olhada se está tudo ok. Túnel 100. E aqui a gente tem basicamente as mesmas configurações que a gente tem
do RT1. Perceba também que o túnel ficou em estados operacionais. Isso porque a gente já setou os pré-requisitos dele, que é dos dois lados fazer o túnel source e o túnel destination. Agora a gente pode testar a conectividade por esse túnel, que vai ser o ping 10.10.10.2. A gente já está pingando do roteador 1 para o roteador 2 o endereço IP do túnel. Quer dizer que o nosso túnel GRE já está operacional. O que a gente pode fazer agora? Como a gente tem a rede LAN do roteador 1 e a LAN do roteador 2, vamos estabelecer um OSPF entre os nossos roteadores aí e vamos ver o que acontece. A gente vai entrar aqui no roteador 1, vamos criar um OSPF, router OSPF 10, vamos fazer um router ID 1.1.1, vamos fazer o network e a gente vai configurar aqui o network 192.168.1.0, 0.0.0255, área 0. Vamos configurar o OSPF dentro da interface túnel, então network 10.10.10.0, 0.0.0.255, área 0. E vamos também colocar a interface loopback dentro do domínio OSPF. Aqui a gente fecha as configurações de OSPF dentro do RT1. Vamos dar uma conferida. A gente colocou Router ID, subimos a Router ID dentro do OSPF, subimos o túnel dentro do OSPF e subimos a LAN dentro do OSPF. Como a gente viu na aula de OSPF, a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado. E vamos ver se vai estabelecer neighbor. Vamos lá, Router OSPF 10, lembrando que não precisa ter a mesma instância de OSPF, isso só ocorre quando a gente está falando de ASNs de EIGRP. O Router ID do roteador 2 vai ser o 2.2.2. Vamos fazer a divulgação do network, primeiro aqui da LAN do roteador 2, que é o 92.168.2.0. Vamos divulgar a loopback dentro do OSPF e vamos divulgar a interface túnel GRE que acabamos de criar. Vamos dar uma olhada nas configurações. A gente já recebe a mensagem aqui que o OSPF já subiu. Vamos dar uma conferida no OSPF, da mesma forma que a gente fez do outro lado, as configurações são parecidas, né? Vamos verificar se o neighbor OSPF já foi estabelecido. Show IP OSPF neighbor. Então já temos relação de neighbor OSPF entre o roteador 1 e o roteador 2, então eles já começam a troca de LSAs, né? Então a gente já tem o estado full. Se a gente fizer um show IP OSPF database, os LSAs que já estão sendo encaminhados por esse OSPF. Vamos dar uma olhada na tabela de roteamento do nosso RT1, show IP route OSPF, e veja que a gente já está recebendo aqui os prefixos de 192.168.2.0 e 2.2.2.2, que é o router ID do RT2. Vamos testar a conectividade entre o RT1 e o RT2, ou seja, vamos testar a conectividade entre a LAN do RT1 e a LAN do RT2. Ping 192.168.2.1, que é o endereço IP da LAN do RT2, com a origem o endereço IP da LAN do RT1. E a gente já vê que temos a conectividade entre as duas pontas. O objetivo do nosso laboratório, em teoria, já está feito, que é o roteamento. Porém, vamos melhorar o nosso ambiente. Mas antes, deixa eu falar sobre um problema que ocorre muito quando a gente está falando de redes baseadas em túneis ou redes overlay. Você pode verificar, primeiro, se o túnel está operacional através do comando show interface túnel 100. Deixa eu aumentar um pouquinho a telinha aqui. E aqui ele mostra basicamente as informações do túnel. Por exemplo, Tunnel Protocol Transport, GRE IP, está indicando que o transporte que a gente está fazendo é todo baseado em GRE.
Outro ponto legal aqui é o bandwidth. O bandwidth pode ver aqui, ó, tá 10 megas, ó, 10.000 kbits por segundo. Então 10.000 kbits por segundo é igual a 10 mega. Outras informações legais que a gente pode pegar aqui também, ó, Site Tunnel with Source, Ethernet 0/0, que é o túnel, é a origem do túnel que a gente está pegando. Temos aqui também, ó, Tunnel Destination, qual que é o endereço IP de peer que a gente está fechando nesse túnel, e o Tunnel Source. São os comandos que a gente configurou agora há pouco no RT1. Agora que a gente já tem o OSPF ok, já temos o túnel ok, e tem um problema muito comum que a gente vê dentro das redes baseadas em túneis, ou redes overlay, que é o problema de recursive routing. Vamos gerar esse problema primeiro e vamos entender por que ele ocorre. É muito comum a gente ver nas redes por aí umas configurações, principalmente quando a gente está falando de OSPF, que é o comando de redistribuição de rotas, principalmente redistribuição de rotas diretamente conectadas. Muita gente usa esse comando e na maioria dos casos, não estou falando que são todos, na maioria dos casos, esses comandos de redistribute eles geram mais problemas do que solução. Vamos entender um caso que esses comandos de redistribute, por exemplo, geram problemas. Como a gente viu, a gente está com o túnel operacional e estamos com o OSPF operacional. Vamos vir aqui no RT1 e vamos configurar uma coisa aqui de redistribute nesse OSPF. A gente vai entrar aqui dentro da instância do OSPF e vamos configurar um redistribute connect. Após redistribuir esse connect, vamos ver o que vai acontecer com o nosso túnel. A gente já recebeu um alerta aqui no RT2 e como vocês podem ver aqui no RT2, aqui a gente tem umas mensagens um pouco estranhas. Por exemplo, Tunnel 100 is temporarily disabled due to recursive routing, indicando que esse túnel ele foi temporariamente desabilitado por causa de problemas de roteamento recursivo. E logo em seguida a gente vê que o túnel ficou em status down e logo depois o OSPF ficou em status down. E se a gente esperar mais um pouquinho aqui, a gente vai ver que essas mensagens vão continuar aparecendo. Logo em seguida o túnel vai ficar operacional. Quando ele ficar operacional, logo depois ele vai flipar de novo, vai estar em estado down novamente. Vamos aguardar um pouquinho e vamos ver esse problema acontecendo novamente. Como vocês podem ver, o túnel subiu, o OSPF subiu, porém logo em seguida a gente recebe uma mensagem de loop de novo e aí o túnel vai para down e o OSPF vai para down. Isso ocorre por causa de problema de roteamento recursivo. Vamos entender o que é isso. Se a gente entrar aqui no RT2 e olhar a tabela de roteamento dele, Show IP Route. Preste atenção nesta configuração aqui. Como que a gente vai alcançar o endereço IP do túnel de RT1? A gente não tem rota para a rede 100.64.1.0 aqui, então o roteador vai procurar pela default. Logo, o RT2 alcança 100.64.1 através da rota default, porque a gente não vê outra rota dentro da nossa tabela de roteamento. Beleza até aí, né? Da mesma forma, acontece com o RT1. Ele busca o endereço IP de RT2 através da rota default, porque ele não tem rota para chegar até ele. Quando o túnel fica operacional, eu vou dar um show IP route rapidão aqui. Quando o túnel fica operacional, se a gente dá uma olhadinha na tabela de roteamento do RT2, a gente vai ver que a gente recebe uma rota aqui, ó, OSPF External Type 2, que é o que a gente vê aqui na legenda, ó, OSPF, O de OSPF. Se a gente vê o E1 é OSPF External Type 1, E2 OSPF External Type 2. Na tabela de roteamento do RT2, a gente vê que RT2 apreendeu 100.64.1.0/30
via 10.10.10.1, que é a interface túnel 100. E qual que é o problema disso? Ou seja, a gente usa a rede do ISP para alcançar a interface Ethernet 00 de RT1. Porém, quando a gente fez o redistribute route aqui no RT1, o RT1 está divulgando a rede 100.64.1.0 através do túnel GRE. Como ele está divulgando essa rede através do túnel GRE, o roteador agora ele vai ter, vamos dizer assim, duas rotas para alcançar a interface túnel. A primeira rota que a gente vê aqui é através da própria interface túnel. Então, como a gente vai chegar na interface túnel pelo endereço IP real dela, através dela mesma? Então, isso causa uma inconsistência de roteamento dentro do nosso RT2. E por isso, como a gente vê aqui, ele não consegue mais estabelecer o túnel, porque a melhor rota dele para alcançar o peer está indo pelo próprio túnel e não pela rede do ISP, como deveria ir. E como que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema literalmente evitando que a rede externa aqui do RT1 seja divulgada pelo túnel. Embora a gente não tenha estabelecimento de OSPF com a operadora, porque ela não está rodando o OSPF nesse caso, a rede 100.641 está sendo divulgada de qualquer forma. E a gente tem que evitar que ela seja divulgada. A gente evita isso removendo esse redistribute route aqui. A gente vai vir aqui no redistribute route. Vamos ver se o comando saiu. Ele saiu. E agora a gente vai ver que o OSPF vai subir normalmente. Vamos aguardar um pouquinho. Como a gente pode ver, ele está flepando até agora, né? A partir do momento que a gente evitou que a rota 100.64 seja divulgada pelo túnel, na própria tentativa de estabelecimento do túnel, a gente vai ver que tanto o túnel quanto o OSPF vão ficar em estados operacionais. E como você vê aqui no log, o OSPF quanto o túnel ficaram operacionais novamente. E se a gente vir tanto no RT1 quanto no RT2, podemos verificar os neighbors OSPF, como também as rotas recebidas por ele. E agora, se a gente voltar aqui na RT2 e dar um show IP route, perceba que a gente não está recebendo a rede 100.641 pela rede do OSPF. E desta forma, a gente não vai ter esse problema de roteamento recursivo. Agora que a gente já resolveu o problema do roteamento recursivo, existe uma outra coisa que a gente deixou passar de propósito, que é a segurança dos nossos dados. Como a internet é uma rede pública, a gente não pode passar nossas informações, tanto confidenciais nossas quanto confidenciais da empresa, através de uma rede pública, sem mesmo impor nenhum tipo de segurança em cima desses dados. E é nesse momento que a gente começa a falar do IPsec, porque o IPsec vai formar uma camada de segurança em cima desse túnel GRE. Porque é através do IPsec que a gente vai conseguir, que mencionamos no vídeo de VPN, que é a confidencialidade, a integridade, a autenticação e o anti-replay. E para a gente estabelecer o IPsec, a gente precisa de duas fases. A primeira fase é onde a gente estabelece uma SA, ou Security Association, bidirecional, entre os dois pares IKE, né, o RT1 e o RT2, e essa SA é conhecida como ISA-KMP, ou ISA-CAMP. Como a SA ela é bidirecional, uma vez que ela é estabelecida, qualquer peer pode começar a fase 2. E na fase 2, o IPsec estabelece duas SA, só que unidirecionais. E se você não sabe o que a gente está falando, dá uma conferida lá no nosso vídeo de IPsec. Por fim, a gente vai começar as configurações aqui do IPsec no nosso roteador 1. E para as configurações da fase 1, eu tenho um macetinho que eu uso para lembrar do que eu tenho que configurar. O macetinho eu lembro através do acrônimo HAGLE, que vem de H-A-G-L-E. Isso significa basicamente Hash, Authentication, Group, Lifetime e Encryption. Então, HAGLE vem desses parâmetros que eu acabei de falar,
E eu sei que através desses parâmetros eu preciso de fazer essas configurações na fase 1. Para isso a gente vai começar aqui o Crypto. E a fase 1 a gente vai fazer o isakmp policy 10. Dentro dela que a gente vai fazer o Haggle. Vem de hash, então hash. A gente vai colocar um SHA-256. Ok. Qual que é o próximo passo? O Authentication. Authentication. Vamos usar a Pre-Shared Key, porém a gente pode utilizar certificados, como mostra aqui também. Mas nesse caso vamos usar uma Pre-Shared. Qual que é o próximo passo? Lembrando, ó, Haggle. H, A, qual que é o próximo? G, então é o Group de Diffie-Hellman. Vamos utilizar o 16 nesse caso. Lembrando que o 16 é uma chave de 4096 bits. O próximo, Lifetime, vamos deixar aqui só como padrão em 1 hora, 3.600 minutos. Por fim, vamos definir a Encryption. E a Encryption vai ser o AES. Vamos usar um AES 256. Vamos dar uma olhada nas configurações que a gente fez do show run pipe section crypto. O output do comando mostra as configurações que a gente fez. A gente pode simplesmente pegar aqui, entrar no RT2 e fazer as configurações nele também, porque essas configurações têm que dar match. Então, vamos deixar pronto também no lado do RT2. Podemos agora fazer as configurações de pre-shared, porque aqui na Authentication a gente definiu pre-shared key. Para a gente definir isso, a gente vem aqui em Crypto, isakmp ou isakmp, key, e aqui a gente vai definir uma chave para nossa criptografia de VPN. Eu vou colocar aqui secret key, e aqui ele define um hostname ou um address. O address é o endereço peer, o endereço IP do outro peer. O endereço IP do outro peer é o 100.64.2.2. Agora a gente precisa definir as transform sets, que é o crypto, IPsec, transform set. Vamos colocar aqui IPsec TS de transform set mesmo. E a gente pode colocar aqui alguns matches. Por exemplo, a gente está utilizando ESP AES. Então, vamos colocar o ESP AES. Se você não lembra do que é ESP ou AH, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo de IPsec. Vamos colocar aqui o ESP AES. Como a gente colocou o 256, vamos definir aqui um 256. Podemos melhorar aqui também, colocar um ESP SHA-256 HMAC. Vamos colocar somente esses dois. E a gente define aqui Mode Tunnel ou Transport Mode. A diferença entre os dois é que o Tunnel Mode ele vai encapsular o pacote como um todo e o Transport Mode, o pacote IP original. A gente vem aqui em Tunnel, só para exemplificar. E a gente vai criar uma Crypto IPsec Profile. IPsec Profile para associar essa transform set que a gente acabou de criar. Então, transform set IPsec TS. Vamos dar uma olhadinha em todos os passos que a gente fez até agora. Se a gente dar uma olhadinha aqui, basicamente a gente foi definir os parâmetros de SA, criptografia, hash, autenticação, group, lifetime. Definimos aqui a chave que a gente vai utilizar em cima dessa VPN. Definimos aqui a transform set e criamos um profile para associar essa transform set. A gente só precisa agora implementar isso em cima do túnel GRE. Como a gente tem o túnel GRE em cima da interface túnel 100, vamos acessar essa interface. E para a gente habilitar o IPsec em cima dessa interface, basta a gente fazer alguns comandos aqui. Porém, eu quero verificar algumas coisas contigo antes. Vamos fazer aqui um do show int túnel 100.
Note que o protocolo de transporte que a gente está utilizando aqui é o GRE-IP. Vamos fazer as configurações e vamos dar uma olhadinha no que vai mudar. Para habilitar o IPsec aqui no túnel, a gente vai fazer o túnel mode IPsec. Se a gente apertar uma interrogação, ele vai mostrar aqui IPv4. A gente coloca IPv4, já que é o que a gente está trabalhando agora. Perceba que quando a gente coloca isso daqui, o túnel automaticamente já cai. Para a gente finalizar as configurações, túnel protection, IPsec, profile, e a gente coloca o profile que a gente acabou de criar, IPsec profile. E nesse momento a gente habilita o ISACamp, olha aqui, já está on, porém o nosso túnel permanece em status down. Para a gente subir o nosso túnel, vamos fazer as mesmas configurações de IPsec no lado do roteador 2. A gente vem aqui no roteador 2, a gente já configurou os parâmetros de SA. Vamos fazer as configurações de key primeiro, né, que é da pré-shared key. Vamos até copiar do roteador 1. Vou copiar isso aqui e só vou mudar o endereço IP do peer. Vamos agora configurar o transform set e o profile. Como a gente tem os mesmos parâmetros tanto aqui quanto no roteador 2 e esses parâmetros não vão mudar, a gente pode simplesmente copiar aqui e colar do outro lado, que a gente já vai ter as configurações basicamente prontas, restando apenas a gente aplicar em cima da interface túnel, que vai ser túnel source, túnel mode IPsec IPv4, que a gente habilita o IPsec, e aqui a gente vem túnel protection IPsec profile e o nome do profile, que é esse carinha aqui. Após a gente aplicar esses comandos, em teoria, os túneis já têm que ficar operacionais, que é o que a gente vê agora. Ó. Tanto o túnel ficou operacional, quanto o ASPF pelo túnel também ficou operacional. Se a gente voltar aqui no roteador 1 e olhar o Show Interface Tunnel 100, a gente já vai ver que o Tunnel Protection aqui está vendo via IPsec pelo IPsec Profile, que foi o que a gente acabou de criar agora há pouco. E da mesma forma, o protocolo de transporte, onde era GRE, passou a ser também IPsec. Validando assim que a gente já está com o túnel GRE operacional e também é segurado pelas features de segurança que o IPsec fornece para a gente. Só para a gente finalizar o nosso laboratório, vamos fazer as considerações finais verificando todos os parâmetros. Primeiro, a gente verifica a interface túnel, que a gente viu agora há pouco. Ela está tanto operacional no protocolo quanto no status dela. O endereço IP está ok. A gente está fazendo o transporte pelo IPsec, então até agora está tudo certinho. A gente pode ver aqui as rotas recebidas pelo ASPF, que é a 2222, que é a loopback do roteador 2, bem como a LAN do roteador 2. Então até o momento está ok. E a gente pode ver aqui o Show Crypto IPsec SA para ver as Security Associations desse túnel IPsec. Aqui embaixo indica que a gente tem o Remote Peer pelo 100.64.222, Local Peer 100.64.1.2, pela interface Ethernet 0/0. A gente tem aqui embaixo também, ó, a Inbound SA. Como a gente sabe que na fase 2 a gente tem que ter duas Security Associations, é o que a gente vê aqui, indicando que o nosso túnel IPsec também está funcionando perfeitamente. Vamos fazer um último teste de validação entre a rede 1 com a rede 2. E a gente vê que permanece operacional. Bom, galera, o que eu tinha para passar era apenas isso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir todas as informações aqui sobre configurações de IPsec em roteadores Cisco. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa aqui embaixo ou alguma coisa que eu deixei passar, é claro. E é nóis!